Fala, comunidade! Muito bom dia para vocês todos. Vocês acham que o Printcast é só à noite? Hoje a gente acordou às 5h40 para gravar isso aqui, tá? E sejam todos muito bem-vindos ao Almeida Cast. Não, é Printcast. É que hoje tem dois Almeidas. De novo, cara. Eles vão dominar o mundo. Lembra, tinha um desenho, o Almeida e o Almeida. O que nós vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo. São eles. Por favor, me ajudem a receber o Marcão Almeida. Aê! Show de bola, show de bola. Bom, Marcão, valeu por ter topado o convite. A gente sabe da agenda corrida de todo mundo aí. E seja bem-vindo ao Printcast, Marcão. Obrigado vocês aí. Prazer aí estar participando desse projeto aí com vocês. E vamos ver aí o que a gente pode contribuir aí para a comunidade Printcast. Estou ansioso em virar um queridinho, não vejo a hora de chegar ao final, hein? Esse jargão da Viviane Banharelli literalmente pegou. Até o slogan, né? O podcast queridinho do mercado gráfico. Né? Enfim, Marcão, valeu. Robson falou dos Almeidas, tá? O outro Almeida sou eu, mas não seria o entrevistado aqui. Enfim, galera, antes de começar, a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores que tanto nos ajuda, que tanto colabora com esse projeto, né? A Top Coat, Soluções em Verniz, Semic Tintas Gráficas, Cor e Processo, a Duplicop Eurostar, a Croma Microencapsulado, todos eles têm episódio ali no YouTube falando um pouquinho da trajetória, linha de produtos, enfim, né? É para vocês conhecerem um pouco mais de cada empresa. E a opção Offset, que ainda não temos episódio com eles, por uma questão ali de agenda e tudo mais, mas logo, logo teremos. Muito obrigado a todos vocês. E quem está aqui assistindo, não esqueçam, compartilha, comenta, manda para um amigo, enfim. A gente quer cada vez mais tornar relevante. Mas, Marcão, vamos lá. Afinal de contas, quem é Marcão? Né? Quem não lhe conhece? Conta um pouquinho aí como você entrou no mercado de trabalho até os dias atuais, enfim. Marcão mesmo, dentro do mercado, assim, se me chamar de Marco, Marco Henrique, ou de Almeida, eu nem olho, eu sou Marcão mesmo. Não tem como. Eu sou cria do Senai também, né? Entrei no Senai na década de 90. Meu primo fazia o técnico lá, né? O HP. E sempre me chamava para prestar. Eu estava saindo, na época, da oitava série, né? Ginásio, e ele me chamava para prestar o vestibulinho na época. E, pô, aquela época era mágica, né? Porque os resultados eram naquela quadra, arquibancada lotada, parecia final de campeonato mesmo o negócio. Então, entrei em 92, 93 no Senai. Depois minha irmã também entrou, né? Ela veio, como ela é um pouco mais nova que eu, ela veio logo depois, Priscila Almeida. E, sim, aí do Senai, estágio para impressão, até que eu entrei numa empresa fornecedora de materiais gráficos. E como eu era bem recém saído do Senai, e a maioria dos vendedores eram vendedores mesmo, não tinha quase nenhum cacuete técnico, eu comecei a ajudá-los com teste de chapa, teste de filme, a gente ia colocar um filme no cliente, tinha que fazer uma linearização, ia fazer uma troca de chapa, fazer ajuste de chapa na época ainda tinha muito pouco CTP, né? Era mais image setter, depois gravação. E aí começou minha vida como técnico. Dali eu fui para uma empresa que hoje não existe mais, que chamava Tejané, justamente para fazer um trabalho. Eles estavam trazendo um container de filme. Na época, como eu fazia esse trabalho em várias gráficas, um dia eu encontrei com um gerente da Tejané, ele falou: meu, precisamos de um cara que nem você lá, que a gente está trazendo um container de filme e a gente precisa de um cara para sair nos clientes para fazer ajuste, linearização. E ali realmente foi minha escola de técnico de consumível. Passei a ajudar o pessoal de pré-impressão.
sempre na área de aplicação, tá? Então, fazia uma instalação na época de Image Setter ou de CTP, eu era o cara que ia depois, e fazia toda a configuração de RIP, toda a calibração de processadora, linearização. Depois começaram a investir em mim um pouco mais na área de densitometria, colorimetria. A gente tinha uma linha também de máquinas de impressão offset. Comecei a dar suporte para o pessoal de offset, principalmente na área mais de pré-impressão. Então, quando os caras entravam no cliente e tinha algum problema de acerto de máquina, tudo, eles sempre me chamavam para ver a pré-impressão deles como estava, a gravação de chapa, enfim. E ali foi em minha escola. Ali eu me desenvolvi muito assim na área de processos gráficos mesmo, né? E a partir de 2008 eu entrei para o mundo digital. Entrei para trabalhar especificamente com um equipamento, com uma impressora. E esse primeiro momento assim foi um pouco difícil essa transição para mim, porque eu tinha acabado de sair de uma empresa onde eu conhecia muito de processo gráfico, gerenciamento de cor, enfim. E quando eu fui para digital, eu demorei um pouco a perceber que eu tinha que conhecer do equipamento. Então, esse começo meu de digital foi um pouco, para mim, foi um pouco lento, foi um pouco. Enfim, eu não rampei rapidinho. Até que eu saí dessa empresa, recebi um convite para startar um projeto de impressão inkjet, de bobina, e ali foi um divisor de água para mim. Embora eu tenha dado, vamos dizer, não sei se um passo atrás, é um pouco diferente você ser técnico, você voltar meio para a operação, colocar papel, tirar papel. Sei lá, muita gente falava isso para mim, né? Para mim foi um divisor de água na minha carreira, porque a partir dali eu comecei a focar um pouco mais em equipamento, focar um pouco mais nas soluções e nos problemas que o equipamento trazia. E a partir de 2016, aí que eu mudei mesmo, que eu acho que é onde eu tô até hoje, né, em digital, que foi a mudança para desenvolvimento de negócio. Uma visão mais técnica, né, uma visão mais de olhar para o processo de impressão, para a impressora, para o impressor, olhar para números e equalizar tecnicamente esses números junto com o nosso pessoal lá que a gente tinha, que tinha um perfil mais comercial, mais executivo. Então, essa é a minha jornada. E hoje eu tô desempenhando essa função um pouquinho mais comercial, um pouquinho mais voltado também ao pré-vendas, a pegar o projeto desde o começo e desenvolver com TCOs, com prospecção, qualificação de equipamento. Então, essa é minha história aí dentro do mercado. Marcão, bacana. Você comentou rapidinho o negócio do Senai, da quadra ali, né? O Robson não teve essa oportunidade. Eu entrei no Senai em 97. Uhum. Rapaz, aquela quadra era um fervor. Toda hora do almoço era jogo, era quando era campeonato. É uma coisa. Quem é dessa época lembra, era algo assim memorável, né? Hoje você vai lá, aquela quadra vazia, não tem nada. Enfim. Dá uma sensação. Dá uma Bate a sensação. nostalgia. Quando você vai lá ver aquela quadra vazia, bate aquela nostalgia. Caraca, isso aqui era lotado. Mas enfim. Ô, Michael, em determinado momento aí tu comentou que você estava meio que numa zona de conforto, foi para outra que era totalmente diferente ali da tua atuação, e obviamente que isso é um baita desafio, né? E como é que foi, cara, essa transição, encarar esse desafio? Pô, você foi estudar, você se aproximou de pessoas mais experientes naquela área para fazer ali um one-on-one ali mais frequente para ir absorvendo informações, enfim, não no sentido de apenas se aproveitar do contato, mas literalmente de estar vivendo esse ecossistema, né? Como é que foi esse momento, cara? Como é que você encarou isso? Então, Robert, assim, eu na época, quando eu mudei, eu achei que ia ser uma passagem de bastão bem simples, cara. Bem simples, tá?
E, e realmente, na hora que eu cheguei para trabalhar, assim, eu entrei nessa empresa, essa transição foi uma pós-drupa, onde tinha vendido muita impressora. Tipo, eu não vou lembrar o número exato, mas era coisa acima de 15 impressoras que tinham sido vendidas. Então, ia ter um gap ali de, sei lá, 6 meses, um ano, que iam instalar 15, 16 impressoras. Então, eu entrei meio que no rolo compressor. Então, eu tive que estudar muito, mas é que nem eu falei, estudar muito o equipamento. Por quê? Porque naquela época, era um equipamento relativamente com uma tecnologia, embora já tinha esse equipamento já há pelo menos uns 10 anos antes, ele estava mudando de fabricante para uma nova marca e o processo operacional dele, naquele momento, era uma, embora eu não goste muito dessa palavra, era uma dor. Por quê? Muita parada de máquina, muito ajuste de tinta, muito ajuste de papel, e a gente ainda não tinha uma massa de operador bem treinados e qualificados para estar operando esse equipamento. À época, tá? Hoje o cenário é completamente diferente, inclusive o cenário na época mudou assim, até que relativamente rápido. Então, Robert, esse foi o maior desafio. Eu entrei com a coisa acontecendo e eu tinha que conhecer, junto com os impressores que eu ia treinar, que eu ia estar trabalhando com eles, o equipamento. Então, essa foi a principal dificuldade. Mas, assim, Robert, uma coisa que na minha carreira eu tenho um orgulho de falar é que eu sempre trabalhei com ótimos profissionais como o Pário. Assim, eu sempre. Eu tinha um supervisor nosso na TGNet, ele falava um negócio que era uma coisa séria. Ele falou assim: você não precisa conhecer disso, você precisa ter o telefone e ser amigo do cara que conhece. E você está bem calçado com isso. Então, assim, nessa empresa que eu fui, os técnicos que tinham lá, que eram todos mais experientes que eu no equipamento, eles eram super receptivos, eles tinham um conhecimento profundo do produto. Então, isso daí me ajudou bastante. Só que foi um período, que nem eu falei, foi um período que a gente estava vivendo um outro momento. Então, eu entrei num rolo compressor com tudo acontecendo, do lado ótimo, porque estava bombando, mas essa adaptação para mim foi um pouco complicada. Imagina, e é que a gente já falou algumas vezes, né, Robson? Você falou aí, tá cercado de pessoas boas, né? O importante, né, é o quando, o como, aonde, é quem. Quando você tem o quem no contexto ali de uma situação, ou seja, quem pode te ajudar, quem conhece, quem conhece, quem tem o domínio desse assunto, você encurta caminho e resolve muito mais rápido, né, Robson? É isso mesmo, cara. Isso faz toda a diferença. E, Marcão, pelo que eu entendi, você passou praticamente em todas as cadeiras que estão dispostas na mesa do digital. Você entrou como apoio técnico, você faz pré-negócio, você faz análise, operação, você está em comercial, você tem uma visão completa desse mercado. Eu queria aproveitar isso e te pedir para falar de como que você enxerga o Inkjet no mercado de hoje. Por quê? Há menos de um ano, a gente veio de uma drupa em que o que ela mais mostrou de impressão foi o Inkjet. Teve um salto, uma evolução de aplicação imensa, né? Então, todos os grandes fabricantes estavam lá com suas soluções. Eu queria muito que você falasse da tua visão. Você, então, é o cara que já trabalhou com toner seco, toner líquido. Fala para a gente o que você vê do Inkjet. Tá? Assim, Robson, uma coisa só deixar bem claro, né? Que o Inkjet ele é amplo e vasto, né? A aplicação dele Sim. dentro do mercado.
Então, assim, eu vou falar mais especificamente dentro do que eu estou vendo agora, que é aplicação para pressão comercial, editorial, e eu estou atuando hoje principalmente com folha, tá? Não com bobina. Tá? De quando eu entrei lá atrás para trabalhar a primeira vez com o inkjet para cá, o salto de qualidade é notório. É uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado com a qualidade que o produto está entregando, né? Uma coisa que também o pessoal tem um pouco de receio. Pô, entupir os injetores, riscos, tudo. O equipamento ele tem muita ferramenta de controle de injeção de injetor de tinta. Então, isso daí também é uma coisa que praticamente resolveu. Tá? O inkjet ele fica um pouco afastado do papel, então resolve. Hoje o inkjet ele fica muito próximo do papel para imprimir, então ele consegue não esfumaçar muito a tinta, né? Não tirar muito lateral, e com sensores também de detecção de altura de papel. Então, hoje é bem difícil um papel bater num injetor e acabar danificando e estragando ele. Então, assim, Robson, dado esses pontos que eu coloquei agora, você vê que a indústria está caminhando realmente para isso. Desenvolver cada vez mais inkjet, com recursos de software, com recursos de manutenção de injeção. Por quê? Principalmente eu vejo isso daí. Por a tinta ser a base de dados, você eliminar vários consumíveis. Então, hoje, numa operação de inkjet, você consegue reduzir bastante o número de consumíveis que você usa nela. Então, você consegue um TCO menor e uma operação também mais fácil. Então, assim, e assim, Robson, uma coisa também que, até para a impressão digital como um todo, que até a gente estava conversando ontem numa reunião, que é assim, quando os grandes players de impressão offset apontarem para digital, é porque o negócio tá esquentando. E os grandes players, eu não estive na Drupa, mas pelo que eu ouvi falar, pelo que eu ouvi todo mundo, apontou para inkjet. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é qualidade, durabilidade de cabeça de impressão, que é uma coisa que todo mundo pergunta, tá? A operação simples e sustentabilidade no quesito de ecológico, de sustentável, de economicamente ser mais viável. Então, eu acho que todos os caminhos direcionam realmente para inkjet. Legal, Marcão. A gente viu isso na Drupa, sim, todos os grandes fabricantes de offset falando também do inkjet, ou com parceria com outros fabricantes e projetos híbridos, ou então muitos falando sobre ter uma unidade de inkjet acoplada na máquina offset. A gente ouviu, né, Robert? O Paulo Raimundo falou muito isso, né, naquela conversa que a gente teve aqui. Então, quem está na impressão, quem é maduro e está na impressão, está se mexendo, está fazendo alguma coisa dentro desse contexto aí da inkjet. Eu quis trazer, Marcão, porque você viu todas as fases, né, do digital que a gente tem aqui. Então, é uma opinião valiosa, porque você conhece tudo e já viu de tudo. E aproveitando disso também, Marcão, a gente não falou, a gente foi desenrolando, e não falou da parte de formação. Além do Senai, você tem outras coisas que você foi buscar de conhecimento, né? Fui porque quando eu entrei principalmente CBD, eu acho que eu acho que eu precisei sair um pouco mais também da cadeira de técnico e entrar um pouco mais na cadeira de executivo, né?
de tratar de negócio. Então, eu fui fazer uma faculdade de marketing digital. Eu até estava comentando contigo um tempo atrás aí que para mim a melhor coisa que teve foi curso online, porque como eu sempre trabalhei viajando a trabalho, eu nunca consegui concluir uma faculdade. Então, o máximo que eu consegui chegar foi até o quinto semestre. Depois eu tinha que parar por causa de falta. Então, fiz marketing digital. Aí, quando eu fazia marketing digital, eu tinha um professor que ele sempre comentava que o marketing ele tinha um ponto de ingratidão que era o seguinte: se você pegar numa empresa o pessoal do financeiro, do jurídico, daqui ele começa a trabalhar, ele começa a desenvolver o trabalho dele, ele vai acumulando casca, que daqui a um ano ele está melhor. Ele está um profissional melhor, ele está desempenhando mais. O cara do marketing, ele está pior. Por quê? Porque o marketing daqui a um ano mudou. Em certo ponto, ele conseguiu meio que me convencer disso daí. Aí eu falei, caramba, eu tô fazendo um marketing. Daqui a um ano eu vou tá pior. Até um certo exagero, né? Mas ele tinha um pouco de razão, que muda, ainda mais com o marketing digital, hoje muda muito, né? De um ano para o outro. Aí, cara, vendo uma entrevista de Philip Kotler, que é o pai do marketing, perguntaram para ele o que ele estudaria. Aí ele falou, pô, estudaria neuromarketing. Eu falei, pô, vou estudar neuromarketing. Aí entrei para fazer uma pós-graduação em neuromarketing. E realmente, assim, eu não tinha comentado, mas foi um ponto também de inflexão na minha vida. O meu conceito de vida, até algumas coisas de modo de olhar para a vida, o neuromarketing transformou em mim. Comecei a ter uma visão mais voltada para neuromarketing, tentar entender mais emoções, mais comportamento, enfim, para a nossa área, a aplicação de uma impressão, enfim, a parte de cor, a importância disso, a importância de acabamento, né, Robert, de finish, do tato, saber. Tanto é que depois eu fiz até outra pós em neurogestão, e a última que eu fiz foi de engenharia de negócios, para pegar um pouco mais de parte de economia, trabalhar um pouco mais TCO, trabalhar um pouco mais com números. Então, eu acabei tentando desenvolver isso daí, até Robert e Robson, para estar no mercado, para fazer parte de projetos novos, para empregabilidade mesmo, né? Acho que a gente, eu estou 50 aí, mas daqui 2 anos, e eu acho importante a gente tá fazendo coisas novas aí para ter uma utilidade dentro do mercado. Enfim, eu penso muito isso também. É isso. E, Marcão, tu comentou aí, né, da questão do neuromarketing e tal. Chegou a comentar alguma coisa que hoje os consumidores, acho que a gente pode trazer para o B2B, mas isso vale muito para o B2C, né? Compra muito por emoção, né? Compra muito por impulso. Uhum. E se a gente consegue, mesmo no B2B, que é outro modelo de negociação, outro ciclo de venda, quando a gente consegue, de certo modo, estar nos posicionando para isso, a gente ao menos quebra algumas objeções, ao menos quebra algumas barreiras, né? A gente consegue avançar mais aí no funil. Inclusive, Marcão, você, embaixo aqui na descrição tem o seu LinkedIn, você escreve, né, sobre isso ali, né? Ou ao menos tem alguns conteúdos compartilhados ali sobre essa questão de neuromarketing. Você acha importante esse posicionamento, cara? Porque, assim, você escreve, obviamente, você está compartilhando um conhecimento seu, e o que eu penso? Quem lê, além de aprender, vai te vendo como ali uma autoridade, como uma pessoa que entende do assunto, e as pessoas, trazendo para o mundo de negócio, as pessoas normalmente elas compram de quem elas admiram, elas compram de quem elas confiam, de quem elas acreditam, né? E isso é um posicionamento, né? Você tem certeza que você acha importante, mas qual que é o seu ponto de vista? O quanto você acha que isso é importante justamente a gente estar ativo nas redes sociais e ainda mais compartilhando conhecimento dessa forma? Não, na verdade,
toda venda ela é emocional, né? Ela é emocional. É que tem venda que você vai decidir mais rápido. Então, pô, tô saindo de um. Tô num restaurante, eu vou olhar um cardápio, eu preciso resolver rápido. Se eu quero comer um filé de frango ou uma carne, vou comprar um equipamento, eu preciso estudar o equipamento, estudar o TCO. Então, cognitivamente, tem vendas que vai exigir mais do consumidor, mas, no fundo, toda venda é emocional. Se você for no cliente destratar ele, ou fizer. Eu não digo nem destratar, de repente, alguma posição que você colocar que você afronte ele, ou que você incomode eles, daí já pode influenciar, interferir no negócio no final, né? Então, porque eu acho que é uma outra visão, o Robert. Eu acho que é uma visão que assim, é estudo, é ciência, né? Não, não tem nada que é achismo, tá? É uma coisa que precisa, por exemplo, tem muita gente que fala, você coloca alguns padrões, homem costuma comprar azul, aí chega um e fala, não, mas eu gosto de verde. Uma coisa que a gente tem que entender que são padrões, não são verdades definitivas. Então, você segue algum padrão. Então, você seguindo o padrão, fica mais fácil você fazer um plano para a sua venda, né? Então, assim, cara, pô, eu sou fã, assim, de neurociência, eu sou fã de neuromarketing, até quando eu vou fazer alguma coisa em chat GPT, tudo, eu sempre peço uma visão mais voltada para neuromarketing, para estar meio que alinhado com o que eu penso. Sim, cara, assim, eu acabei virando fã, que nem eu falei, muitas coisas na minha vida eu passei a enxergar com um olhar de neuromarketing. E para o mercado eu acho que assim, é importante, Robert, é uma nova visão, né? É um novo jeito de olhar as possibilidades. Agora eu preciso escrever um pouco mais, eu estou meio parado mesmo de escrever, preciso dar uma atualizada nos conteúdos. Mas tem uns conteúdos lá, né? Tem sim, tem sim. Quem entrar lá vai ver alguma coisa assim. A gente sabe que a rotina muitas vezes a corrida é difícil, impossibilita, né? Mas são muito bons. É uma opção. A gente tem 24 horas, a gente precisa dar prioridade, né, obviamente, nas prioridades, né? Fazer a gestão do tempo, e nem sempre conseguimos. Né? E eu tenho uma coisa também, Robert, eu não me planejo muito para escrever. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um insight, eu vou lá e escrevo. Então, assim, eu não tenho. Eu precisaria fazer uma lista de conteúdo e seguir aquilo lá. Eu precisava ser um pouco mais disciplinado nesse aspecto. Mas, geralmente, até um pouco que eu parei de escrever um pouco nisso, um pouco de neuromarketing foi por causa disso. Hoje em dia, como eu comecei a focar em outras coisas, o neuromarketing, o estudo de neuromarketing em si, ele ficou um pouco parado. Mas foi bom você falar, eu vou ver se eu volto a escrever algumas coisas assim. Boa, boa. A gente não tem todo o tempo do mundo, né? Tanto que nós estamos aqui, né? Começamos cedinho, 5 e pouco já, ligadão e mandando mensagem, e aí, vamos gravar e tal. O pessoal acha que é muito fácil fazer isso aqui, não é não. E eu sempre brinco, o que você faz da meia-noite às 6? Hoje a gente só fez da meia-noite às 5:30. Não dá muito tempo, né? Mas é bom essa rotina de fazer várias coisas, de estar ativo. Eu teve um período depois da pandemia que eu passei um ano aí meio sabático. Pô, no começo foi legal, que eu estudei bastante, mas chega uma hora que a gente quer voltar, quer estar com a mão na massa, quer estar visitando o cliente, enfim. É bom, mas deve dar trabalho mesmo, depois para editar tudo, né? Deve ser complicado. Dá trabalho, sim, bastante. Marcão, eu queria
tocar num outro ponto. Você falou que viajava muito. Uhum. Né? Você, inclusive, isso te atrapalhou na sua graduação e tudo mais. Como que era isso? Você passava uma semana inteira, você passava 2, final de semana você conseguia voltar para casa? Porque é muito fácil, as pessoas olham a gente viajando, né, Robert? E todo mundo pensa assim, pô, cara, o Robert tá no Recife, o Robert tá em Manaus, o Boto tá em Porto Alegre, os caras estão em... Como é que é lá no Mato Grosso do Sul? Sim. Campo Grande, Cuiabá. Campo Grande, Confundo as tal. duas. Tá tomando tererê, pô, que moleza. Ninguém... Fala um pouquinho disso aí, Marcão. Ah, assim, a maioria das, principalmente no começo, quando é uma operação mais simples, né? Você chega no cliente, dar um treinamento, ou na época de filme, de chapa, que era mais fazer a calibração, e dar um treinamento, era mais curto, é uma semana mesmo, tá? Mas é uma semana, assim, organizada, com cronograma, seguindo o cronograma, aquele negócio de o cara colocar o cara da laminadora e para fazer o treinamento, mas o cara tem que parar para laminar os trabalhos, tudo você tinha que ficar muito atento com isso. Meu, vem para cá, estamos apertados. Mas assim, era isso, geralmente era uma semana mesmo, tá? Não sei quando que era alguma instalação um pouquinho mais complexa, a gente acabava ficando 2. Geralmente era uma semana. Eu sempre fui com cronograma feito, tá? Nunca fui na orelhada, então seguia bem os cronogramas e torcendo para não dar problema na máquina também, né? Porque se desse problema na máquina, sempre tinha alguma paradinha para você resolver alguma coisa ou outra, né? Mas, nossa, assim, eu conheci o Brasil inteiro, participei de projetos. Teve uma vez que eu tava até viajando. Um dos diretores da TGNL ligou para mim e falou: Marcão, você conhece o Círio de Nazaré? Eu não sabia nem o que era isso. Eu falei: não. Ele falou: não, o Círio de Nazaré é uma festa em Belém. Semana que vem você vai para lá. Na época, a TGNL também vendia rotativa para jornal, né? E inaugurar o miolo colorido. Então, a impressão até então era PB do jornal deles, e no domingo do Círio de Nazaré ia ser a inauguração do caderno colorido. Vai para lá que semana que vem você está indo para lá, você vai passar uma semana lá que eles não têm nada de colorido e você vai dar o treinamento desde na época, até lá para Belém do Pará, até máquina fotográfica digital era difícil, tinha uma ou duas no jornal. O resto era negativo, então a gente tinha que pegar, escanear, jogar no Photoshop, e assim, com o recurso que ele tinha. Aí, para tirar fotolito, eu lembro que a processadora estava com fusível, estava queimada a resistência, não dava densidade, vamos esquentar o revelador e vamos jogar quente aqui. E a gente vai passando. Peguei também umas buchas assim também. Hoje em dia é tudo filezinho, mas peguei umas buchas. Mas é bom porque, assim, que nem essa que eu fui aí para Belém do Pará, e no final deu tudo certo, tá? É bom porque você pega daqui um ano, a gente tá vendendo, já foi direto com uma CTP para lá. E, tipo, tudo começou com esse trabalho que a gente fez aqui atrás, né? De pré-impressão, de processo, sentar com o cara que faz o scanner ali dos negativos, senta aqui, vamos ver imagem. Na época eu trabalhava bastante com Photoshop, com tratamento de imagem, vamos tratar essa imagem. E, em uma semana você fazer isso daí, muitas vezes você vê que o cara, ele tá aprendendo ainda, você mesmo vai lá, pega. Essa semana foi bem corrida, viu? Essa semana eu dormi pouco, mas foi bem gratificante. E assim, tinha muito disso daí, tinha muito. A gente trabalhava muito com jornal, cara, e era assim, de trabalho gostoso, era o que eu mais gostava, porque você ia para muito jornal no interior e os recursos lá, cara,
era escasso. Então, pô, você fazia uma aplicação lá, cara, era a coisa mais gostosa que tinha. Na hora que os caras viam o resultado, sabe? Mesmo com escassez de tecnologia, mas você colocando seu conhecimento. Ali eu me sentia um artista gráfico mesmo. Pô, foi uma época assim mágica, cara. Se pudesse voltar atrás numa época profissional, acho que seria essa daí, viu? E foi onde. Caramba, que fera, Marcão. Você sair de esquentar revelador. Até não, hein, pra mim. Eu nunca, mano, eu nunca tinha ouvido Nunca, falar disso. nunca isso? Nunca. Ah, não é Caramba, minha então, área, eu confesso que eu nunca vi e nem ouvi. não tinha como, Robson. Tava queimada a resistência. Não tinha técnico lá para Uhum. arrumar resistência. Para comprar, tinha que comprar. Até não é nem difícil aí. Cara, você precisa tirar o jornal. Cara, quem joga aqui, revela. Não, pô, tô dando um tutorial de como não fazer. Apesar que hoje não tem mais filme, então praticamente não tem mais, então é tranquilo. Mas, cara, é que nem eu falo, cara. Você chegar aqui em São Paulo, você pegar uma gráfica estruturada, é uma vergonha você ter que fazer isso. Mas tem lugar que você vai, cara, tem como. Laser filme, trabalhei muito com laser filme, Rob. Cara, imprimir laser filme, depois você ir lá e gravar chapa. Uma vez eu fiz um treinamento na Kodak, não sei se foi. Bom, já falei o nome. E tinha um representante de Belém do Pará, cara. E a gente, pô, um treinamento espetacular, cara. Espetacular. Pô, todos os processos certinho. O representante de Belém do Pará virou para mim e falou: Meu, lá eu não vou usar isso daí. Lá, cara, o cara, para gravar uma chapa, ele coloca o laser film em cima da chapa, acende o cigarro dele, na hora que o cigarro dele ele apagar, é o tempo de revelação da chapa. Caramba. E, Controle fenomenal. Cara, que da hora. História gráfica. Nessas horas é melhor ter esse controle do que ter nada? é assim, o Robson. É melhor o cara entregar o trabalho dele para ele não perder o cliente, né? Que nem eu falo, muitas vezes a gente está na gráfica, a gente está apurrinhando o operador, mas o que ele quer mesmo é entregar logo o trabalho. Sim. Então, assim, mas daí foi outros tempos, viu? Isso daí foi outros tempos. Hoje, a gente dá risada hoje disso, mas Sim. praticamente não existe mais. Hoje os processos são controlados, é difícil acho que, sei lá, a gente não conhece. O Brasil é muito grande e muito diverso, mas eu acho que nem tem mais gravação de chapa convencional, se tiver muito pouco. Então, hoje os tempos estão mais. Acho que o Rob pode falar melhor, mas eu acredito que tenha, principalmente a realidade de gráficas média para pequena, né? Até mesmo informais aí. Eu acredito que ainda tem, obviamente, que a gente está indo para um extremo de uma gráfica bem pequena, né? Ainda deve ter aquele cara que grava no sol, né, Robson? Faz revelação em cubeta. Deve ter. Cara, tem. Tem, e ainda no estado de São Paulo tem alguns assim. Não são muito comuns, mas sempre tem um cara menor ou um cara entrante no mercado que ele vai ter que contar com pouco recurso. É. E aí ele vai ter que se virar. Mas o legal da gente falar isso, E o o cara Marcão, aprende, né, velho? Na boa, a gente tá aqui falando, tá? O cara aprende, o cara vai ter conhecimento ali bem. Pô, como assim faz isso, mano? Mas o cara, ele vai adquirindo conhecimento, ele vai adquirindo ali, como pode dizer, que nem o Marcão lá, esquentou o revelador. Pô, cara, ele vai criando um know-how, ele vai criando uma base de conhecimento que quem chega já apertando o botãozinho ali, vai no automático, ele nem sabe por que tá fazendo aquilo. Né? Uhum. Vai num piloto automático. Esse cara, não, esse cara já ele tem a base ali, literalmente, de uma forma, obviamente, talvez não tão técnica, né? Mas ele vai adquirindo essa base, né? Uhum. Não, e assim, cara, assim, hoje em dia você pega muito operador e, cara, o cara não conhece sítio de aditiva e sítio de subtrativa, cara.
Isso daí eu vou falar, não é difícil acontecer. É mais provável que você vá dar um treinamento para o operador que não conheça isso do que para o operador que conheça, tá? Hoje em dia. A base gráfica, a base de artes gráficas, Rob, se perdeu muito. Embora os recursos na época eram mais escassos, tudo, os caras não faziam porque não tinha tecnologia, a tecnologia estava começando, ainda de repente para esses caras era um pouco caro eles entrar nisso. Mas hoje falta um pouco de base de conhecimento mesmo para a galera, assim, de conhecimento de artes gráficas mesmo, de retícula, de, sabe, enfim. O Robert tá mais nisso que eu, ele sabe falar melhor que eu. E acho Não, que a mas percepção dele não é tão diferente dessa, não. não. Eu não sei se vocês concordam, a artes gráficas, a gente fala artes gráficas ainda, passou por indústria gráfica, a gente está mais com uma comunicação gráfica, né? Com vários processos de impressão que você pode convergir para fazer uma campanha, né? Você tem a internet a seu favor também, para fazer ali, trabalhar não só o digital, mas o impresso, o pessoal fala digital, né? Inclusive. Uhum. Enfim, mas lá no passadão era clara de ovo na tinta, era graxa na tinta, solução de molhagem ali era goma arábica uhum. e ácido, enfim, o negócio Maisena era na arte, tinta, literalmente. maisena. Mas Era. tudo isso. Quando o cara pegava o filme que a gente falava que saía lavado, não saía com a densidade certa, o cara ia para a máquina, copiava a chapa, aí para camuflar isso daí, os caras colocavam maisena na tinta. E, na verdade, era um problema de pré-impressão. E o cara da Sim. impressão não tinha nem noção do que estava acontecendo. Mas, assim, uma coisa até que eu sempre vejo do Robson falando, ele é bem combativo com isso, eu acho que hoje, esse é o que eu acho que, para perguntar para mim, para onde tem que olhar hoje dentro de uma gráfica, são processos. São processos, porque você senta com o cara para fazer um TCO de um equipamento, de um produto, cara, o TCO você consegue espremer e ajustar, cara. Mas no final do dia, tá tudo dependendo do processo do cara. Se o cara, se entrou lá um orçamento para fazer 100 livros, o cara teve que fazer 120, por exemplo, no digital, comeu-se 20% do TCO dele. Eu não sei se ele vai ter margem para esses índices. E é uma coisa que eu ainda acho que dentro das gráficas se olha muito pouco para isso. Olha muito para TCO, número de custo de impressão, quanto custa isso, quanto custa isso, aperta fornecedor, mas o processo interno é ali que está o ralo. É ali que está o ralo. É ali que está o ralo. Uma vez eu fiz uma conta, a gente tinha tiers, né, de cliente e dava desconto por consumível. Cara, o desconto do cara ia pro ralo no processo do cara, por desperdício. Na hora que você colocasse lá o que entrou de orçamento e o que ele entregou efetivamente, o desconto que a gente dava pro cara era o que foi perdido. Então, quer dizer, apertou a gente, e na hora de fazer, de cuidar do processo, deixou passar isso daí. Então, eu acho que hoje a grande dor são processos bem definidos. Marcão, eu tenho certeza disso. Eu falo, não estou vendo outras pessoas falarem, mas eu falo sem ter nenhuma dúvida. O dinheiro está no processo. Hoje o dinheiro está no processo. Perfeito. Você não tem domínio do preço final, porque a concorrência é grande, está todo mundo brigando. Você não vai conseguir muita diferença no que você vai comprar. Os caras falam, eu tenho que fazer uma boa compra. Cara, quantos amigos, Robert, quantos amigos nós temos de mercado que são fornecedores? Todo mundo se pega de faca. Uhum. Todo mundo se pega de faca, cara. Então não tem muita diferença de preço. A não ser que o cara esteja fazendo uma gambiarra, vendendo gato por lebre. Mas os preços também, para o cara comprar, eles estão muito equilibrados. Uhum. O que vai definir é o meio do processo, é o custo em uso. Uhum. Há uns anos atrás, eu conheci um cara que era da Flint, eu não sei se ele está lá, o Bauer. E a gente
estava almoçando, ele começou a falar disso aí, eu falei, me explica isso direito. E o cara me deu uma aula, cara. A partir desse dia eu mudei a minha reflexão. E depois, há 2 anos, como a gente tem representação da Bremen Sistema, que é um ERP, a gente começou a viver também um dia a dia de de analisar o pós-cálculo. Eu aprendi, cara, comecei a sentar com o cliente para olhar o pós-cálculo do cara. Bicho, o dinheiro tá aí, Marcão. Certeza. Quem enxergar isso e correr primeiro vai salvar, né, muita grana. Mas eu não tenho dúvida, o dinheiro tá aí. Por isso que hoje eu falo da empresa que eu tô, né? A gente está com um projeto novo aí de equipamento, trazendo equipamento novo para o mercado. E eu sempre falo para o pessoal, é isso daí, cara. A gente precisa trabalhar com KPIs bem definidos e a gente precisa revisar esses KPIs porque o nosso custo, o sucesso do nosso negócio está em a gente ajudar o cliente a fazer isso. Porque o problema dele não é marketing. O problema dele não é estrutura. O problema dele é o processo dele. Se o processo dele for bem definido e for bem executado, ele vai ter sucesso com o nosso produto. De repente, esse gap aí está no nosso produto mesmo. E a gente só está preocupado, por exemplo, em resolver, a máquina está funcionando, não tem problema, só resolver problema de máquina. Mas também a gente precisa, como fornecedor, também resolver problema de processo dos caras. Treinar bem o pessoal, ter onboardings diferentes, operacional, gestão, executivo, cada um saber como que sua solução funciona, como que vai ser executado. Então, assim, eu falo, equipamento é muito difícil você comparar qual que é melhor, qual que é pior, qual que... Pô, são todas marcas consolidadas no mundo, cara, sabe? Não, isso aí não presta. Pô, não presta, tem um monte de gente trabalhando com... O que vai determinar é realmente o processo, e eu acho que hoje, como fornecedor, o que a gente mais pode ajudar nossos clientes é com o processo, sabe? Tentar educar o cliente, menos ele se apaixonar pela nossa solução como impressora, mas sim como nossa solução como um todo, como algo que vai no processo dele, no negócio dele, fazer diferença, fazer com que traga resultado para ele. Muito bem. O Robert sabe bem disso, porque ele trabalha sempre custo em uso do verniz dele, né, Robert? Tem que ser, né? O Marcão tá falando aí, né, que, pô, o cliente pediu desconto, a gente dá, depois você vê lá, o cara não tem nenhum controle no processo dele, tipo... E eu sou da seguinte opinião, viu, Robson? Quando o cliente pede desconto, cara, e é um direito, né? Nós, como consumidor, também a gente pede desconto quando a gente vai comprar as coisas, é a parte cultural brasileira. E você dá o desconto, isso você não fez uma negociação, você só cedeu o que ele te pediu. Negociação é o seguinte, pô, eu preciso negociar aqui, tá bom, vamos abaixar o prazo de pagamento, no caso do verniz, né? Ao invés de você puxar 200, puxa 400, eu ganho na diluição do frete. Pô, aquele item que eu não forneço hoje, deixa eu participar aí para aumentar o mix. Isso é negociação. Cara, eu vejo, falando dos meus concorrentes, às vezes os caras dão um desconto, velho, de 15%. Aí eu falo pra gráfica, desculpa, o cara tá te roubando, então, velho. Lá, cada um trabalha com a sua margem, tá? Pelo amor de Deus, o cara pode ter 50% de margem, é direito dele. Aí eu falo, eu não tenho 15% de desconto pra te dar, mas nunca. Tipo, então, assim, beleza, faz parte, né? Mas, enfim, eu acho que tudo, né, cara, você... toda empresa, obviamente, passa por vendas, assim, para continuidade, né, você precisa vender. Mas se você não tiver uma boa margem, uma boa gestão, cara, você pode vender e dar ruim do mesmo jeito, né? Não adianta absolutamente nada. Então a gestão ela passa por tudo. Aí volta na gestão de tempo. Nossa, mas quando tá falando que não tá tendo tempo de escrever, até porque agora tá com outro foco, manter as prioridades ali naquilo que realmente são importantes, são para agora, são urgentes, enfim, né? Que vai te dar um resultado melhor. Tudo é gestão nessa vida, né? Enfim, ô Marcão, estamos chegando aqui
nos finalmente, cara, pra gente tá caminhando pro final, se você puder dar dica aí para quem está entrando nesse universo, não só no digital, mas no mercado de trabalho, de modo geral, o que fez a diferença para você lá atrás, e que ainda de repente faz a diferença, né? Qual que seria essas dicas, cara? Quais seriam essas dicas? Então, Robert e Robson, para quem está entrando no mercado de trabalho, eu acho que é se informar, estudar, estudar bastante, colher várias opiniões, diversas opiniões. O nosso mercado, eu acho ele um mercado complicado no sentido dele ser muito amplo, muito aberto. Então, assim, você tem vários nichos, editorial, comercial, embalagens, promocional. Aí depois você vem para vários modelos de negócio, web to print, enfim, aí você vem com várias tecnologias de impressão que vai desde grandes formatos, passando por offset, flex. Então, assim, é difícil você ser assertivo numa dica, vai por esse caminho. Mas o que eu oriento é assim, cara. Hoje eu acho que a melhor para quem está entrando é procurar um Senai. Hoje a gente tem também LinkedIn com uma rede grande de profissionais que, que você pode ter acesso a eles por ali para perguntar, para tirar dúvidas. Assim, o melhor jeito que você pode se introduzir em alguma coisa é estudando, é pesquisando, é imergindo, entrando de cabeça e tudo, não só até a canela. E tentar focar no que você realmente, nesse universo que é amplo, tentar focar o máximo no que você quer, no que você pensa que é o melhor para você. E, que acaba sendo meio clichê as dicas, mas eu acho que é isso. Não pode muito disso. Boa, Marcão. Boa. É o que funciona, né, cara? Não é clichê. É o que funciona, cara. O que mais tem é a galera aí querendo inventar a roda. É, Você não tem que inventar a roda, não, mano. a única coisa que eu digo, assim, que talvez algum momento da minha vida eu faria diferente, era esse último comentário que eu fiz. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de estudo, mas mergulha. Não vai até a canela, não. Até a canela não é o suficiente. Tem que mergulhar mesmo. Tem que ir para ser o melhor mesmo. Tem que ir para ser o melhor, para fazer o melhor. Não só para conhecer um pouco. Pô, que da hora, cara. Gostei disso. Gostei. Essa aí a gente não tinha ouvido ainda, né, Robert? É, Muito é isso bom. aí. Não vai até a canela, mergulha. É. Pô, da hora. Ô, Marcão, você. A parte que eu mais gosto é falar assim: Marcão, você tá carimbado na comunidade do Princecast. Agora você é um queridinho, você é o mais novo queridinho da nossa comunidade. A gente tem o grupo, que eu sempre falo, as pessoas estão sabendo. O grupo é silenciado, não é um grupo de encheção de saco, não. Mas é um grupo que um queridinho ajuda o outro, né, Robert? Ali é só colaboração. Obrigado. É isso Obrigado aí, mesmo. sem corrente, sem a véia da chuva falando, sem nada disso, é um ajudando o outro. Quem vai, Corinthians? Também não rola. Não, eu sou Não, tranquilo. não pode, né? Mas, aqui, ó, mais uma. Registre-se nos autos. Mais um episódio 100% corintiano. Aê. Hoje estamos com um pouquinho de moral, né, depois do título. Mas é isso, Marcão, valeu, cara. Obrigado pelo papo, obrigado aí pela oportunidade de você estar compartilhando um pouco de sua trajetória, do seu conhecimento. Ainda temos o mês de abril inteiro aí pela frente, Robson, temos mais dois episódios, né? Enfim, muita coisa boa por aí. Marcão, obrigado, cara. Se quiser dar finalmente aí, esse é o momento. Não, obrigado a vocês aí por participar. Eu sempre assisto. Acho que desde o primeiro eu já assisto. A maioria dos episódios eu assisto. E é legal que vocês estão trazendo o pessoal de mercado e pessoal do ecossistema.
que para a gente, dentro do mercado, não são tão conhecidos, né? Mas está dentro do nosso ecossistema e a gente tem muito que aprender com esse pessoal aí que participa aqui. Então, parabéns aí pelo projeto, parabéns pelo trabalho de vocês. O que vocês precisarem, eu estou à disposição e obrigado mesmo. Foi uma honra ter participado aqui. Show, Que legal. Marcão. Show. legal. A gente que agradece. É isso, galera. Não esquece de compartilhar o episódio, não esquece de mandar ali pro vizinho, pro amigo, enfim, né? Porque a Printcast cada vez mais relevante. Marcão, valeu. Botinho, valeu. Até a Obrigado. próxima quinta, no próximo episódio. Valeu. Valeu. Obrigado, tchau, Um tchau. abraço a todos.